Obrigado, João. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Ô, glória. Esse amém foi bom, né? Foi um wake up call, não é verdade? Glória a Deus. Queridos, vocês estão com o boletim na mão? Todos já escanearam o que tinha para escanear? Pegaram seus papelitos? Né? Amém? Glória a Deus. Amado Deus, esse ano tem nos levado a algo tremendo, a um desafio tremendo, que é vivermos uma vida sem limites, uma vida ilimitada em Cristo Jesus. Nós sabemos que, por assim dizer, uma vida sem limites em Cristo Jesus, simplesmente através do ser humano, se o ser humano por si próprio for tentar viver uma vida dessa, é impossível. Existem coisas no reino de Deus, e eu quero ainda aumentar isso aí. Na verdade, tudo dentro do reino de Deus só pode ser feito através de Jesus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Jesus falou assim, ó: sem mim vocês não podem fazer nada. E o apóstolo Paulo, ele entende isso muito bem, e ele declara aos Filipenses, ele fala assim: eu tudo posso naquele que me fortalece. Não é verdade? Amém, querido? Amém. E hoje, querido, eu queria falar sobre algo que sem isso não tem como nós termos uma vida ilimitada, uma vida sem limites em Cristo Jesus. O título da mensagem de hoje é Um Encontro com o Senhor. Glória a Deus. Amém. Amado, o versículo base se encontra em Isaías 6, o versículo 1, que diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Eu queria escutar a igreja declarando esse versículo juntos. Vamos lá? 1, 2, 3 e... No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Amém, queridos? Amém. Amados, a Bíblia é um livro que fala, amado, de muitos encontros, muitos. Porém, nenhum encontro é mais poderoso, impactante e revolucionário do que um encontro do homem com Deus. Tem vários encontros tremendos, do homem com o homem, não é verdade? Do homem com uma mulher, digamos, encontrou a sua esposa, não é verdade? Mas não há, querido, encontro mais impactante, mais tremendo do que o encontro do homem com Deus. É impossível, amado, sair desse encontro sem marcas profundas em todas as áreas da sua vida. Querido, não tem como. As pessoas às vezes chegam para mim e falam assim: eu já tive um encontro com o Senhor Jesus. E eu falo assim: glória a Deus, que bênção, maravilhoso isso. Mas aí quando eu começo a caminhar com o amado ou com a amada, começo a ter relacionamento com essa pessoa, a ter vida com ela, o que acontece é que eu vejo pelo caminhar e pelos frutos que, infelizmente, essa pessoa pensou que ela pode ter tido, por causa da presença de Deus no ambiente, ela pode ter tido um arrepio, ela se emocionou. Mas, querido, o encontro com Deus muda a vida. Não tem como você ter um encontro com o Senhor Jesus e continuar o mesmo, querido. A palavra fala de muitos encontros do Senhor, do Senhor, de Deus com os homens. Um deles eu posso trazer, que foi o apóstolo Paulo. Paulo, querido, na verdade antes se chamava Saulo, e ele era perseguidor da igreja. Ele ia atrás dos discípulos de Jesus para matá-los, prendê-los, não é verdade? Um belo dia, querido, ele está a caminho de Damasco, e ele tem um encontro com o Senhor Jesus. Sabe o que acontece, amado? Esse homem cai do cavalo. Ele não consegue chegar ao seu destino. Ele é levado para um outro lugar cego, não conseguia enxergar. E aí Deus levanta um homenzinho, que a princípio ninguém conhecia muito, Ananias, seu nome. E Deus envia Ananias para impor as mãos sobre Saulo, para que ele voltasse a
veio para que ele recebesse o Espírito Santo de Deus. Querido, Paulo nunca mais foi o mesmo a partir daí. O homem de perseguidor da igreja, querido, passou a pregoar o evangelho, passou para o time ao contrário. Passou agora, querido, a se ajuntar àqueles que ele perseguia. E esse homem, até o final da vida dele, ele não fez mais nada a não ser pregar o evangelho do reino. Tudo aquilo que para o ser humano parecia ser uma maravilha, Paulo joga tudo no lixo e fala assim: eu tenho tudo por perda, para que eu pudesse ganhar a Cristo. Querido, não estou falando aqui para ninguém falar assim, ó, amados, não façam faculdade, não trabalhem, não façam, não estou falando nada disso, viu, querido? Façam suas faculdades, aos jovens, aos adolescentes que estão aqui, façam faculdades, estudem, não é verdade? É para que você possa almejar um cargo ou algo. Mas deixa eu falar uma coisa com você, querido. Se você algum dia na vida tiver a escolher entre isso e Deus, não pense duas vezes. Porque o seu trabalho, o seu estudo, ele pode trazer um bom emprego e pode trazer riqueza. Mas a palavra manda nós acumularmos riqueza nos céus, onde a traça nem a ferrugem corroem. Você está entendendo, meu querido? Amém, amado? A glória a Deus. Então, amado, preste bem atenção. Eu queria passear com você nesse contexto. Nós vemos o versículo base, que é o versículo 1 do capítulo 6. Mas eu não gosto muito de tirar um texto fora do contexto. Eu gosto de ler o contexto para a gente entender um pouco mais. Amém, queridos? Amém. Então acompanhe comigo, por favor, Isaías 6. O versículo 1 em diante diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amado, nesse contexto aqui, o livro de Isaías, nós estamos lendo o capítulo 6. Eu não sei se você sabe, o livro de Isaías tem o capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, até chegar no 6, sabia disso? Isaías não era um homem descrente, querido, no Senhor. Ele não era um homem que não cria. Pelo contrário, ele cria, querido. Falava da palavra. Um profeta. Não é verdade, irmão? Amém? Mas, amado, Isaías precisava de algo mais. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu tenho uma pergunta a fazer. O que você acha que acontece quando temos um encontro com Deus? Algumas pessoas podem me dizer o seguinte: não, pastor, veja bem, quando você tem um encontro, acontecem sinais, não é verdade? Acontece o mover do Espírito, pessoas caindo no Espírito Santo. Tudo isso, querido, é humanamente visível. Mas o que Deus me chamou para falar aqui hoje é do que acontece com aquela pessoa antes desses sinais visíveis acontecer. Porque são essas coisas, querido, que vão mudar a vida de uma pessoa. Essas coisas que acontecem antes desse impacto, é isso que faz com que o ser humano não volte a ser o mesmo.
Você está conseguindo entender, querido? Amém? Então, amado, eu queria passear em alguns pontos. Que a primeira coisa que acontece, amado, com Isaías é que ele viu o Senhor. Não precisa me responder, mas responde para você mesmo. Você já viu o Senhor, querido? Aí algumas pessoas podem falar: pastor, mas se Deus é Espírito, como é que eu vou ver o Espírito? Você vê com os olhos da fé. Você vê com os olhos do coração. Teu coração está aberto para ver o Senhor, querido. Porque às vezes os meus olhos estão abertos só para ver os problemas e as dificuldades. Aí a minha vida vira um poço de reclamações. Eu não consigo ver nada do que Deus faz na minha vida. Eu só consigo ver o que vai de errado. Que Deus, amado, essa noite quer abrir os teus olhos para que você veja o Senhor. Você tem que ver, querido. Você tem que ver o Senhor. Não há, querido, não houve nem haverá transformação e avivamento sem que eu e sem que você vejamos o Senhor, meu amado. Amém. Enquanto a gente não vê o Senhor, não há avivamento, não há transformação, porque Ele é a figura central de tudo que existe. A palavra diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A palavra diz no livro de João, no capítulo 1, querido, que no princípio ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Meu amado, enquanto nós não tivermos um encontro com o Senhor Jesus, a gente não vai conseguir vê-lo. Você está conseguindo entender? Os olhos do coração têm que se abrir, querido. Os seus olhos da fé têm que se abrir. Você tem que ver quando o Senhor está presente. Eu não sei quantos podem ver, mas esse local aqui, querido, hoje, nesse momento, está cheio da glória de Deus. Você está entendendo, meu amado? Você tem que olhar com os olhos do coração. As escamas de Paulo, quando caíram, querido, para que ele voltasse a ver, era para voltar a ver o que Deus vê. É para voltar a ver, querido, com os olhos da fé. É para voltar a ver com os olhos espirituais. Porque você foi chamado para ser um ser espiritual, querido. Você não foi chamado para viver nesse mundo carnal, atrás de riquezas, meu amado, porque isso passa. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém. Amém, queridos? Olha o que diz Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele, para ele. Então, querido, se os nossos olhos não se abrirem, se a gente não conseguir ver o Senhor, não tem nem como começar uma caminhada com Deus, meu amado. Não tem como começar uma caminhada se eu não consigo vê-lo. Eu tenho que ver o Senhor. Eu tenho que ver o Senhor. E quando eu tiver esse encontro, querido, eu tenho que saber quem Ele é. Quando você tem um encontro com o Senhor, querido, você não tem um encontro com o Senhor simplesmente e diz assim: ah, Jesus é muito bom, Ele é maravilhoso, é meu irmãozinho, bababá, bibibi, popopó, e segue a sua vida. Isso não existe. Quando você der de cara com o Senhor, quando você vê o Senhor, querido, você só vai conseguir vê-lo como Ele é. Ele é Senhor, Ele é Kyrios. Então você vai vê-lo no alto e sublime trono. É no alto e sublime trono, acima de todo principado, potestade, domínio, poder, autoridade. Ele está acima disso tudo, querido. Pensa aí, meu amado, numa autoridade grandérrima. Olha, inventei uma palavra aqui agora. Não é verdade? Amado, presta atenção. Jesus é maior do que isso. Jesus é maior do que essa autoridade que você possa imaginar. Você está conseguindo entender, igreja? Então, quando você olhar o Senhor, você tem que reconhecer que Ele é Senhor, que Ele está para governar. Ele não está aqui, querido, para te obedecer.
Às vezes eu faço as coisas e entrego na mão de Deus e falo, me abençoa aí, Deus. O que é isso, rapaz? Deus não é Deus que se deixa escarnecer. Deus não é um Deus que se deixa zombar, meu amado. É Senhor, eu entro aqui ou não entro? Não é eu entro e Senhor vem comigo. O que é isso, meu amado? Ele é Senhor, você tem que perguntar a Ele se é para você entrar ou não. Porque quem manda é Ele. Você está entendendo, igreja? Amém, querido? O que acontece com Isaías, querido, é que ele contemplou o trono e aquele que nele assentava. A palavra trono, querido, para você ter ideia, aparece 230 vezes na Bíblia. 45 só no livro de Apocalipse. E sabe o que significa trono? Trono, querido, significa assento de honra, dignidade real, autoridade e poder. Então, querido, quando os seus olhos se abrirem e você vê o Senhor, não tem como, você vai ter que ver a soberania dele. Você vai ter que ver o poder dele. Você vai ter que ver, querido, que ele manda e você e eu só obedecemos. Às vezes eu chego em igrejas, chego em locais onde estão falando da palavra, eu falo assim, eu não concordo com isso. Deus não me chamou e não te chamou para concordar ou discordar, querido. Ele te chamou e me chamou para obedecer. Se a palavra disse, basta, querido, obedeça. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Todos os grandes momentos, amados, de devoção profunda, compromisso com santidade, quebrantamento, que acontece na história da igreja, foi porque o povo contemplou o trono de Deus. Não só contemplou, como temeu e tremeu diante dele. Você sabe o que é temor, querido? Temor não é ter medo, não. Viu, meu amado? Deus não quer que você tenha medo de Deus. Temor é um respeito que gera obediência. Quando você entra num fórum, querido, quando você entra numa corte, existe lá uma soberania, não existe? Existe um juiz ali, não é verdade? Você entra, você não vai entrar do jeito que você quer, não vai falar do jeito que você quer, é do jeito que ele quer, meu amado, é do jeito que ele quer. Por quê? Porque existe um respeito, e por você respeitar, isso vai gerar uma obediência. No reino de Deus não é diferente. Você está diante daquele que é o todo poderoso, o que pode todas as coisas, o grande El Shaddai. Você está entendendo, querido? Amém? Glória a Deus. Olha o que diz, amado, Filipenses 2,12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Tem gente, querido, que age só quando tá, vou num churrasco, pronto. Aí chego num churrasco, querido, aí chego lá, dou de cara com o pastor. Olha, aleluia, glória a Deus. A paz de Cristo, irmão. Aleluia, glória a Deus. Quando eu saio dali, querido, eu sou pior do que um ímpio. Quando eu saio dali, as minhas atitudes são piores. Por quê? Porque eu só ajo como santo na frente do pastor ou do meu discipulador, na frente de alguns irmãos. Você está entendendo? Aí eu saio na rua, aí eu olho para um lado e para o outro. O pastor não está me vendo, tem ninguém aqui, então agora eu posso fazer o que eu quero. Meu amado, Deus está te vendo. Então, querido, a palavra de Deus diz que não tem como você se esconder de Deus, não, viu, mano? Na frente dele é um mar como de cristal. Nada passa desapercebido ao Senhor. O que você faz, Ele vê, querido. E presta bem atenção, você serve a um Deus vivo. Você começa a ter uma vida dessa, querido, de braço dado com as trevas, de braço dado com o pecado. Sabe o que vai acontecer? Deus vai revelar, meu amado. Porque a palavra diz que não há nada que seja coberto que não venha a ser revelado. Ele vai revelar, Ele vai trazer à tona. Por que Ele me odeia? Porque Ele te ama e não quer que você pereça no inferno, querido. Aleluia. Você está entendendo, igreja? Amém? Presta atenção, amado. E aí a gente pode pensar o seguinte: o que é que me impede de ter um encontro com o Senhor, então? Você está falando aí, pastor, de algumas coisas.
que eu tenho que ver o Senhor, reconhecer que Ele é Senhor, que Ele está no mais alto e sublime trono. Mas o que é que me impede, então, muitas vezes, de eu ter esse encontro com o Senhor? Presta atenção, querido. Como aconteceu com Isaías aqui, no ano em que morreu o rei Uzias, alguns escritores, alguns estudiosos, querido, acreditam que Uzias era tio de Isaías. De qualquer forma, amado, nesse período, cerca de mais ou menos 740 anos antes de Cristo, a nação, nesse momento, havia alcançado um notável crescimento econômico, porque o rei Uzias estava no poder. O rei Uzias é tirado, o rei Uzias morre. Sabe o que acontece diante dos olhos carnais, dos olhos humanos? Morreu alguém que representava a minha segurança. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Em quem que você confia, hein? Já teve gente que me perguntou assim: pastor, mas veja bem, se você não fizer isso ou aquilo, entendeu? Showzinhos e coisas assim para atrair pessoas para sua igreja, daqui a um tempo, como é que você vai pagar o aluguel? Sabe qual foi a minha resposta para ele? Assim, querido, a igreja não é minha, é dele. Quem traz a provisão disso aqui não sou eu, é ele. Você acha, querido, que a provisão para dentro da tua casa, quem traz é você? Meu amado, se você pensar isso, se arrependa agora. Porque se a misericórdia do Senhor não se renovar, cada manhã sobre a tua vida, você não acorda e não vai trabalhar. Se Deus não tiver misericórdia na tua vida e abrir uma porta de trabalho para você, você não tem trabalho. Deus proveu esse trabalho para você, e através desse trabalho Ele traz o teu sustento, mas é Ele que dá, querido. Não é por causa da minha capacitação, porque eu sou o cara, porque eu sou o bambambam. Querido, é Deus que abriu a porta de trabalho, e é Deus que traz a provisão. Não é você e não sou eu. Você está conseguindo entender, querido? Amém? Glória a Deus. Então, amado, preste bem atenção, porque o que tinha acontecido isso é que morreu alguém que representava segurança. Tem pessoas que apoiam, querido, que pensam que a sua segurança é o seu filho, é o seu cônjuge, é o seu trabalho, é a imigração. Meu Deus, se a imigração não carimbar, eu não ganho meu documento. Se Deus não carimbar, você não recebe, querido. Se Deus não entrar, sabe por que eu falo isso, meu amado? Com toda autoridade. Porque a palavra diz que o rei, querido, está na mão de Deus, ele inclina para onde ele quer. Ele é que manda. Querido, Deus quando manda, até o diabo obedece, meu amado. Você está conseguindo entender, meu amado? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Muitas vezes, sabe, amado, há algo entre nós e o Senhor que não necessariamente é pecado. Por que você não foi à igreja hoje? Ah, sabe como é que é, né? Eu cheguei em casa, o meu marido, puxa vida, ele estava tão cansado, então eu não vim. Ué, meu, o que houve? Não, sabe como é que é, né? Tava um solzinho lá fora, e rapaz, me deu aquela vontade de comer um churrasquinho. E aí quando eu olhei, eu falei, puxa vida, o churrasquinho, né, e tal. Não, ficar no churrasquinho, não é verdade? Presta atenção, meu amor. Presta atenção como é que você, pelo que você está trocando o Senhor. Onde é que você está apoiando, meu amor? Não, o dia que o meu cônjuge for, aí eu me converto de vez. Começa na tua vida. Deus precisa de um dentro da tua casa que se levante e fala assim: aqui reina o Senhor. Glória a Deus. Mas sabe qual é a primeira Bíblia que o teu cônjuge vai ler, querido? É você. Se você não for fiel nas coisas de Deus, meu amado, você não vai conquistar esse cônjuge nunca. Você está entendendo, meu querido? Ele vai ter que ver em você
Ele vai ter que ver a glória de Deus resplandecer através da tua vida, para que ele possa querer isso que você está vivendo. Você está entendendo, meu amado? Amém? Presta atenção quais são os sinais que mostram a necessidade do encontro com Deus. Presta bem atenção. Isaías, amado, era profeta do Senhor, ministrava profeticamente a palavra, entregava mensagens sérias, não tinha medo, querido, de falar. Ele sabia os erros do povo. No entanto, precisava do encontro com o Senhor. Por quê? Porque, meu amado, já estava ali com a mão na obra, com a mão na massa. Sabe o que acontece, meu amado? Quando a gente ainda não teve um encontro com o Senhor, a gente começa a ver os erros das pessoas, todas. Mas eu não consigo, querido, ver o meu erro. E aí entra a palavra que Jesus disse, diz assim: hipócrita, tira primeiro, querido, a trave do teu olho, para que você possa enxergar o cisco que está no olho do teu irmão. Você, querido, está vivendo uma vida mundana, xinga, fala palavrão, faz um montão de coisa. Aí o teu cônjuge ou um amado não quer ir à igreja, você quer recriminar o amado. Querido, você está igual a ele. Não tem diferença, querido. Você está conseguindo entender, igreja? Amém, amado? Amado, no capítulo 1 de Isaías, declara que o ajuntamento solene, sabe o que é ajuntamento solene, querido? São cerimoniais, reuniões formais, sabe? Aquela coisa bem religiosa, associado ao pecado, querido, provoca no Senhor as mais terríveis reações. Querido, junta religiosidade com pecado, meu amado, estremece o céu, estremece a terra, e Deus se levanta de uma maneira, querido, que você não tem ideia. Que você não tem ideia. Aí sabe o que acontece? Aí acontece os ais que a gente vai encontrar em Isaías 5, de 8 a 19. Aí você pode me perguntar: pastor, não entendi, que ais são esses? A gente vai ver isso muito na palavra de Deus, sabe? Ai dos pastores que abandonarem suas ovelhas. Ai do que fizer isto ou aquilo. Esse ai aí, querido, ele tem um significado. Essa palavra ai no hebraico, o som dela é bem parecido com o inglês daqui, sabe? Oi! Oi! Sabe? Oi! O-Y, não é verdade? Ela é usada, querido, 22 vezes no livro de Isaías, essa palavra. Trata-se de uma palavra, amado, que reflete dor e ameaça de prejuízo. Então, quando eu junto, querido, religiosidade com pecado, isso faz parte da minha vida. O que acontece, querido, é que eu causo dor em Deus. Olha só, querido. E o que acontece, querido, que além da dor, toda ação tem uma reação, não é verdade? O que acontece é que logo em seguida vem uma ameaça com prejuízo. A ameaça, querido, no sentido assim: meu amado, se você não se arrepender, o diabo vai tomar vantagem. E eu não tenho o que fazer na tua vida, porque ele vai entrar rasgando. Aí depois eu quero perguntar para Deus: Deus, por quê? Pergunte a você mesmo por quê. Porque quem teve atitude foi você, não foi Deus. Você está conseguindo entender, igreja? E aí, amado, o que acontece é que em Isaías 5, de 8 a 19, eu recomendo você a ler isso em casa. Eu não vou passar nisso para a gente não perder tempo, eu vou pegar só nos ais, amém? Você está atento aqui, amém? Glória a Deus, então. Então presta atenção, porque em Isaías 5, de 8 a 10, na verdade 8, versículo A, não é verdade? Diz assim, está aí no telão? Olha aí: ai dos que ajuntam casa a casa.
Ou seja, aqui Deus está falando assim: ai dos que são materialistas, ai daqueles que querem ajuntar coisa aqui na terra, ai daqueles que querem juntar e ajuntar só para dizer assim: eu sou rico, Deus é comigo. Você está achando que só Deus é que tem poder, querido? É verdade. Deus, ele é o todo-poderoso, mas o diabo, meu amado, ele tem poder. Já vi pessoas que são satanistas e são milionárias. Então, amado, uma pessoa dizer para mim: eu sou abençoada por Deus porque eu tenho muito dinheiro, isso não mostra presença de Deus na vida de ninguém, meu amado. Sabe o que mostra a presença de Deus na vida de alguém? É alguém com o coração contrito e quebrantado. Alguém, querido, que se santifica todo dia, que não vive para si mesmo, mas tem a sua vida, querido, entregue no altar do Senhor. Você está entendendo, meu amado? Amém? Presta atenção, Isaías, o capítulo 5, versículo 11. Vem outro ai aí, ó. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice. Esses são os alcoólatras, não é verdade? Aqueles que vivem de festinha em festinha, achando que o encher a cara vai preencher o coração dessa pessoa. Não vai não, meu amado. Não vai não. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia, a primeira vez que a Bíblia fala sobre álcool, a primeira vez que a Bíblia fala sobre vinho, ela fala que trouxe desgraça. Como assim, pastor? A primeira vez que a Bíblia menciona sobre o álcool é na época que Noé, após o dilúvio, quando eles encontram terra, a primeira coisa que Noé faz, que depois que eles saem da arca, aquela coisa toda, ele faz uma plantação, uma vindima. Sabe o que é isso? Uma plantação de uvas. Com a colheita dessas uvas, querido, ele faz o vinho. Com o vinho que ele faz, ele se embebedou, amaldiçoou o filho e teve falta de pudor, ficou nu na frente das noras, dos filhos. A palavra em provérbio diz que a bebida forte, ela é alvoroçadora. Querido, você não vê em momento nenhum dizendo coisas boas. Então, meu amado, não pensa que você andando em festinhas para lá e para cá, não, porque Deus me chamou para viver. Deus te chamou para viver, é a vontade dele, querido, não é a sua. Você está entendendo, meu amado? É para viver o evangelho do reino com simplicidade. Para de botar o teu eu no meio do caminho. Mata, crucifica esse teu eu de uma vez e deixa Deus reinar. Amém, queridos? Outra coisa, querido, Isaías 5,18, a parte A também, não é verdade? O que é que diz aí? Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça. Olha só, querido, presta bem atenção. Porque eu puxar para mim com cordas de injustiça já dá para ter uma ideia, né? Eu não quero saber se é justo ou se não é justo. Eu vou ganhar com isso aqui, então eu mando ver. Só que eu mando ver em coisas que já são, querido, pecado diante do Senhor. Você está conseguindo entender, amado? Eu vou em busca do pecado e uso a injustiça para trazer o pecado para mais perto. Você está conseguindo entender, igreja? Isso é incredulidade. Isso é incredulidade, querido. Para de viver, igreja, segundo o curso desse mundo. Existe uma anestesia que o diabo tem dado, inclusive no povo de Deus. E essa anestesia é assim, ó. Todo mundo faz. Deus te chamou para você ser diferença nessa geração. Não importa se todo mundo faz, querido. Você é filho de Deus e você foi levantado para ser luz. Está entendendo, igreja? Amém. Presta atenção. O que acontece, querido? Em Isaías 5, capítulo 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal.
Sabe o que é isso, querido? São pessoas que fazem a sua própria lei. Eu vou na igreja, eu digo aleluia, glória a Deus. Eu de vez em quando leio a palavra, mas quem manda na minha vida sou eu. Sou eu que resolvo. Não, mas a palavra diz. Não, a palavra foi para aquela época. A palavra é só para o pastor pregar no culto, mais nada. Para a gente se sentir bem. Isso é para você viver, querido. Você está conseguindo entender, igreja? Isso é para você viver. No reino de Deus, só existe uma lei. E é a lei de Deus. Não é a minha, não é a sua. Nem a da rainha da Inglaterra. Com todo respeito com ela. Não é, meu amado. Se algum dia levantarem alguma lei nesse país que vai de contra a palavra de Deus, o país que me perdoe. Mas eu vou me submeter a Deus. Não vou me submeter à lei. Não importa a lei dos homens, querido. Tem igrejas e mais igrejas aí, querido, se levantando, pregando o evangelho que não é o evangelho do reino. Venha para Jesus e você vai ser milionário. A palavra não diz isso, meu amado. Acorda, igreja. A palavra diz: venha para o Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A palavra diz que você vai ter a provisão necessária para que não falte nada. Mas a palavra não diz que Deus vai te encher de riqueza, meu amado. Pelo menos não que você possa ver com os olhos humanos. Ela vai te encher de riqueza sim. De algo precioso, que é o Espírito Santo de Deus. Que nem com todo o ouro e toda a prata do mundo você consegue comprar. Você está conseguindo entender, amado? É pela graça. É pela graça e pela fé que eu recebo isso. É pela graça e pela fé que eu recebo isso. A consciência, querido, destes está fora da influência divina. O que funciona é o que é bom. Presta atenção, amado. Isaías 5:21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Esses são aqueles que são presunçosos. Sabe como é que é? Aquele que é presunçoso. Sabe? Aquele que acha que ele é o bambambam. Eu entendo de tudo. É tudo comigo mesmo. O que vocês estão falando aí? Eu entendo isso aí. Não, nós estamos falando de comida, eu sou o melhor cozinheiro. Não, nós estamos falando de pedreiro, eu sou o melhor pedreiro. Não, nós estamos falando de construtor, eu sou o melhor construtor. Nós estamos falando de pintor, eu sou o melhor pintor. O cara é melhor em tudo, querido. Deixa eu falar uma coisa para você. Existe um animal que ele faz muitas coisas, sabia disso? Sabe qual é o nome dele? Pato. Já viu o pato? O pato ele anda, o pato ele nada e ele voa. Já viu o pato andar, querido? Tem coisa mais feia do que o pato andar. Misericórdia, né? O bichinho vem todo requenguela, ó. Ah, vai o bicho. Rapaz, é uma coisa, não é verdade? Já viu o pato voar, querido? Amado, ele não passa dessa altura. É que... caiu já. Aquela coisa que não sai daquela altura. Já viu o pato nadar, querido? Rapaz, quelengue, vai que vai. Quando eu vejo uma pessoa assim, amor, falar que ele entende de tudo, eu falo assim: Senhor, tem misericórdia. Eu começo a orar pelo amado. Eu creio que tem algo de bom ali mesmo que ele faça. Eu creio que é um dom que Deus derramou, vai derramar sobre a vida dele. Não é verdade? Mas, querido, não tem como você ser bom em tudo. Presta atenção, meu irmão. Você está conseguindo entender? A soberba ela tem que estar embaixo. Você está conseguindo entender, querido? Às vezes a gente faz isso até dentro da igreja, sabe? A gente fica falando assim, mas dentro da igreja isso existe, sabia disso? Quem é você? Eu sou o líder. Rapaz, é um negócio que o cara tem que sair da frente. Senão lá vem aquele negócio, né? Que não vou nem falar, que é meio nojento, meio ica, né? Eca. Né? É. Sou líder. Sou pastor. Um dia eu estava com um amado. Falei: não, ok, querido, vamos ver se a gente se encontra. Você é o pastor? Ele falou: pastor não, doutor. Falei: ô Jesus. Pastor não, doutor. É isso. Falei: que negócio é esse, mano? Senhor.
Eu botei lá no meu telefone o doutor, mas eu falei assim: Senhor, derrama da tua unção. Revela-te a ele, Senhor, porque ele está precisando te ver. Deixa eu falar uma coisa, não. Se você for líder, se você for pastor, mas você não for servo, não for discípulo, não for humilde, esse título não serve para nada. Você sabia disso? Eu chego num local, eu sou pastor, chego num local, ok? Chego no centro de Londres. Quem sabe que eu sou pastor ali? Mas eu posso dizer quem sabe. E aí vocês vão ver por que o título vem, viu, querido? Quando eu chego no centro de Londres, ou em qualquer lugar que eu entre, os demônios olham e eles veem a unção. Eles veem a capacitação que foi derramada sobre a minha vida. Ao muito que lhe é dado, muito será cobrado. Então há uma responsabilidade. Essa é a única diferença, igreja, entre eu e vocês. Deus me chamou para pregar, não é verdade? Pasme, Deus chamou você também para pregar. Se você não prega, querida, é porque está faltando isso na sua vida. Você tem que pregar os outros lá fora. Não, pastor, mas eu vejo o grupo de louvor aí. Você é chamado para o grupo de louvor. Como assim? Você está aqui na congregação? Você está louvando junto com o grupo de louvor? Você está junto, querido? Você está conseguindo entender, igreja? Há um reconhecimento, é óbvio. Você começa a caminhar com a pessoa. Se você vê que aquela pessoa é uma pessoa apta para ser o seu pastor, você vai chamá-la de pastor. Você vai reconhecer a unção que está nele, ou que está nela. Mas, meu amado, não adianta o título sem capacitação. Não adianta o título sem unção. Não adianta o título sem ser discípulo do Senhor Jesus, sem ser servo do Deus Altíssimo. Se você é pastor, mas não é servo, não é pastor, querido. Você está entendendo, igreja? Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. E tem outro aí, não é verdade, que é o suborno? Como é que diz aí? Ai dos que são heróis para beber vinho, ai dos que justificam o ímpio por presentes e ao justo negam justiça. Sabe o que é isso? É aquele que recebe tudo em troca do din-din. Sabe? Deus te coloca num cargo, aí você tem que escolher entre dois funcionários. Aí tem um, certo? Tem um que é capacitado para aquilo, e tem outro que não tem a capacitação nenhuma. Aí esse que está capacitado fala assim: olha, se você me escolher, querido, eu te dou um qualquer na mão. Sabe? Pronto. Aí você escolhe o que não tem capacitação, porque ele vai te oferecer um din-din. Isso você está escolhendo injustamente, você está aceitando suborno. E o que Deus está falando é assim, ó: ai dos que fazem isso, ai dos que fazem isso, ai dos que fazem isso, ai dos que fazem isso. Amado, presta atenção. Quando você junta religiosidade com pecado, querido, isso causa dor no coração de Deus. Isso causa dor no coração de Deus. Deus geme lá de cima, querido. E paz, Deus olha e fala assim: meu Deus do céu, o que meu filho está fazendo? Ele está descendo ribanceira abaixo. Você está entendendo, igreja? Isaías, amado, era um homem que não tinha medo, sabe, amado, de dizer a verdade. Mas faltava algo para um mover maior. Faltava algo para que Isaías pudesse crescer. Faltava algo ali. E o que acontece é que o que faltava era Isaías ver o Senhor. E quando Isaías vê o Senhor, uma coisa que acontece com Isaías é que ele faz uma comparação, sabe? Ele olha para Deus e ele olha para si mesmo. E quando ele faz isso, meu irmão, olha o que diz Isaías 6,5 aí. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros,
Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Presta atenção, porque Isaías aqui, presta atenção, ele diz o seguinte: eu sou um homem de impuros lábios. Ou seja, o meu linguajar não é bom. Eu falo palavrão, falam coisas que não edificam, falam coisas que não agradam o Senhor. Mas não é só isso. As minhas companhias, o meio que eu vivo, querido, é um meio podre. E se eu continuar nesse meio, eu não consigo sair daí. Você está conseguindo entender, igreja? Presta atenção, então, a primeira coisa que acontece com ele, e que tem que acontecer conosco, igreja, tem que haver, meu amado, preste bem atenção nisso, é uma confissão específica. Às vezes eu chego para Deus: Senhor, perdoa a minha multidão de pecados. Seja específico, querido. Senhor, me perdoa porque eu agi assim, assim com meu cônjuge. Senhor, me perdoa porque eu agi dessa maneira com meu filho, com a minha filha. Senhor, me perdoa porque eu fiz isso com meus pais. Me perdoa, Senhor, porque hoje eu estava na rua e uma pessoa me cortou e eu falei dessa maneira. Senhor, seja específico. Seja específico, querido, no que você vai dizer. É quando eu entendo, querido, que o meu pecado me afasta de Deus. E presta atenção, amado, não só me afasta de Deus, mas contamina o corpo de Cristo. As pessoas às vezes falam: quer saber uma coisa? A vida é minha. Quem te falou isso? Você teve o poder de se auto-nascer. Então, amado, presta atenção. Presta atenção, porque o dia que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você batizou, você agora faz parte de um corpo. Se você faz parte de um corpo, não existe como um membro do corpo ficar doente ou se machucar e o resto do corpo não está nem aí. Sabe o que acontece, amado? Às vezes você tem uma unha encravada lá no dedão do pé. Aquela unha encravada inflama e dá uma íngua embaixo do braço. Às vezes causa febre. O corpo de Cristo, meu amado, não é diferente. Quando você peca, você está ferindo a Deus e você está ferindo a Cristo e ao corpo de Cristo. Você fere a Deus e você fere ao corpo que você está se congregando. Você está entendendo, igreja? Amém, queridos? Presta bem atenção. Salmos 32:5. Então eu te confessarei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Então eu te confessei, o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus pecados. Amado, preste bem atenção. A palavra diz assim, olha, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas você quer saber como é que eu faço isso? Tiago nos ensina: confessai os seus pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Meu amado, uma vida de santidade é uma vida de confissão. Quando você confessa o teu pecado, quando você reconhece quem você é e você confessa isso diante de Deus, você chama um amado. Aqui na nossa visão, aqui na nossa igreja, você tem um discipulador, uma discipuladora, não é verdade? Chama ele, fala: meu amado, olha só, tem acontecido isso, tem acontecido aquilo, eu quero abrir minha boca, eu quero confessar porque eu quero sair desse lugar, eu não quero ter mais essa prática. Mas por que ele vai falar que não quer ter mais essa prática? Porque presta atenção, meu amor, a palavra diz que aquele que vive na prática do pecado, esse não pertence a Deus não, querido. Nós vamos pecar sim, acidentalmente, porque nós vivemos nesse tempo. São deslizes.
Uma vez ou outra. Não é eu faço, aí peço desculpa, que não deveria, seria pedir perdão, não é desculpa, é perdão. E a palavra diz: se eu confesso o meu pecado e deixo que eu alcance misericórdia. Se eu confesso e no dia seguinte eu volto a fazer, eu não me arrependi. Portanto, a misericórdia do Senhor não me alcançou. Você está conseguindo entender, querido? Eu tenho que confessar e deixar. Se eu confesso, amanhã eu faço de novo e confesso de novo, depois da manhã eu faço de novo, confesso de novo, e vou fazendo. Meu amado, você está vivendo na prática do pecado. E a palavra está dizendo que você não procede de Deus. Se eu vivo dessa maneira, na prática do pecado, a palavra em 1 João está dizendo que eu não procedo de Deus. Não é o pastor que está dizendo, é a palavra, querido. Como é que eu nunca vi isso na palavra, pastor? Porque você está precisando estudar mais a palavra. Você está precisando se encher. A palavra tem que ser vida na tua vida, querido. Você está entendendo, igreja? Para de ser levado por todo vento de doutrina, querido. Para de ser levado por todo vento de doutrina, porque doutrina só existe uma. E a palavra diz qual é? Em Atos no capítulo 2, dizendo que os apóstolos perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Não existe outra, querido. Não existe outra. Eu tenho que olhar para mim mesmo, querido. Eu tenho que saber, reconhecer quem eu sou e o que eu estou fazendo. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 11, 28a. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quando meus olhos se abrem, eu consigo ver a Deus, querido. Meus olhos espirituais se abrem, eu consigo ver quem eu sou. Eu consigo ver quem eu sou. E sabe o que é que nós somos, querido? Você quer que eu te diga? É o que diz na palavra. Que o ser humano, ele estava imprestável ao propósito de Deus. É através de Jesus que a gente agora tem o direito, que a gente agora tem condição de voltar a ter uma vida de glória em glória, de fé em fé, de força em força e de vitória em vitória. Amém, querido? Amado, você está pronto para enxergar a si mesmo? Rapaz, teve um que depois de um tempo se arrependeu e falou: vou dar mais uma outra oportunidade, Senhor. Você está pronto para enxergar a si mesmo? Amém. Glória a Deus. Então é necessário 3 coisas. Está pronto aí? Amém? Primeira coisa, querido, que você precisamos é visão. Repita isso. Visão, querido, são olhos espirituais abertos. Eu tenho que ver o que Deus vê. Eu tenho que ver como Deus está vendo. Atos 26, 18 diz: para lhes abrirem os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Presta atenção, amado, os olhos espirituais têm que se abrir para ver conversão. Senão eu não consigo mudar de rumo. Conversão, querido, não é eu domingo ficava em casa assistindo televisão e agora domingo eu venho à igreja, me converti. Isso não é conversão. Conversão é eu vivia de uma maneira completamente errada e afastada do Senhor. Agora os meus olhos viram o Senhor. Os meus olhos agora conseguem ver o que eu estou fazendo de errado. A palavra agora começa a ser reluzente na minha vida. E eu mudo agora o rumo e começo a caminhar em direção ao Senhor Jesus. Você está entendendo, querido? Amém, amado? Amém. Então presta atenção. Depois que eu tenho visão, depois que meus olhos se abrem, querido, nós precisamos de luz. A nossa vida tem que ser iluminada. E sabe como é que isso acontece? Através do Espírito Santo. Eu não sei se você sabe, mas qualquer ambiente, se você acende a luz, tudo vem à tona. Você consegue ver tudo. O Espírito Santo, ele faz isso. O Espírito Santo, querido, que foi outorgado para estar morando dentro de mim, dentro de cada um de vocês. Dentro de mim, dentro de cada um de vocês.
querido, ele tem que resplandecer. Quando eu estou na direção errada, eu tenho que ter algo dentro de mim que me chacoalha. Tem que ter um alerta dentro de mim que acende, querido, para que eu possa saber que eu estou indo na direção errada. Amém, querido? Amém. E como é que eu sei, amado, se eu estou indo na direção errada ou não? Eu tenho que ter um espelho, meu amado. Eu estava conversando com a pastora Daniela, com a minha esposa, e o que acontece é que ela estava falando comigo sobre justamente a questão do espelho, sabe? Se hoje, eu creio que hoje todo mundo antes de vir para cá se olhou no espelho, sim ou não? Não é verdade? Quando você se olhou, como é que estava o negócio? Estava bonito o negócio? Estava, né? É isso que eu ia falar. Vira pro irmão do lado e fala assim: não estava bonito não, estava um espetáculo. Fala para ele. Fala para ele. Não é verdade? Está um espetáculo. Aí eu me olho, eu falo: tá bonito o negócio. Botei lá a gravatinha, ajeitei. Depois de um tempo a gravata ficou torta. Eu falei: rapaz, o negócio não vai ficar bom. Tive que apertar um pouco mais o nó, não é verdade? A gente vai vendo isso. Isso é o que os olhos humanos podem ver, sabe, querido? Mas nós estamos falando aqui, o primeiro ponto que nós vimos é que os olhos espirituais se abrem. E os olhos espirituais, quando se abrem, o espelho, querido, não é um espelho desse normal que a gente usa não, viu? Sabe qual é o espelho? A palavra de Deus. Você não precisa me responder, meu querido, mas olha aqui para mim um pouquinho. Se você pegar agora a palavra de Deus e você botar ela de frente para você, e você fizer uma comparação, não precisa me responder não. Como é que você está? Você está bonito? Ou será que um mendigo de repente na rua está até mais bonito que eu? Que às vezes eu venho todo bonitão, sabe, querido, para a igreja? Ó, ternozinho, gravatinha, não é verdade? Aí por dentro a minha veste espiritual, querido, tá pior do que a do mendigo lá fora. Toda rasgada, toda esgaçada. Mas por quê, pastor? Porque a minha vida não está conforme a palavra de Deus, que tem que ser o meu espelho. Quer ver, querido, se eu estou andando certo ou errado? Olha para a palavra, igreja. Olha para a palavra. Presta atenção, querido. Às vezes eu fico seguindo o que os pastores falam. Sabe o que a gente deveria fazer? O pastor falou, amém. Deixa eu ver se está na palavra. Tá, que bênção, eu recebo para a minha vida. O pastor falou, ok, eu olhei na palavra, não tá, eu falo assim: eu não recebo isso. Isso eu boto para fora. Isso eu não trago para a minha vida, eu não vou multiplicar na minha vida nem na vida de outros. Presta atenção, igreja. Vamos começar a seguir a palavra de Deus. Vamos começar a seguir Jesus. O apóstolo Paulo diz assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então eu, amado, digo para vocês: o que vocês me virem imitando a Cristo, imitem. O que vocês não virem, querido, o conselho que eu dou a vocês é: não imitem. E vou além. Me exortem, meu amado. Me amem. Cheguem perto de mim e falem: meu amado, a palavra diz isso, isso e isso. Você está conseguindo entender, querido? Amém, meu amado? O espelho que é a palavra de Deus. Olha o que diz Hebreus, querido, 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Quando você começa a se encher da palavra, a palavra começa a ser vida na tua vida, você começa a ter revelação, querido, de quem você é, de quem você tem que mudar. Você começa a ver para onde você tem que caminhar. O salmista diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Se você não olha segundo a palavra, se eu não ando segundo a palavra, a gente está andando na escuridão, querido. Você está entendendo, igreja? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas aí, amado, quando a gente começa a fazer isso,
Quando a gente começa, querido, a abrir os nossos olhos, a nossa visão, quando a gente começa a se encher do Espírito Santo, quando a gente começa a usar a palavra como nosso espelho, o que acontece é que os impedimentos começam a sair. Os impedimentos começam a sair. Quando o impedimento sai, querido, eu vejo o Senhor, a sua glória, e a voz que clamava move a base dos limiares, meu querido. Você está entendendo, igreja? Quando esses impedimentos saem, o que acontece é que meus olhos se abrem, eu vejo o Senhor, eu vejo a sua glória, e a voz que clama, querido, move a base dos limiares. Começa a ver terremoto na minha casa, começa a ver terremoto no meu trabalho, começa a ter terremoto aonde eu entro, querido. Você está entendendo, igreja? Amém, amados? Glória a Deus. Glória a Jesus. A primeira coisa, querido, que vem é que as bases da minha vida são mudadas. Quando os impedimentos começam a sair, as bases da minha vida começam a mudar. Antes eu andava segundo o curso desse mundo. A base da minha vida era no que as pessoas faziam, no que todo mundo faz, no que eu aprendi de papai e mamãe. Essas bases têm que ser retiradas. E agora entra uma outra base. E essa base se chama Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo de Nazaré. Começa a entrar a palavra do Senhor. Amém, querido? Presta atenção. Se você deseja, querido, ver um avivamento por causa dos sinais, apenas lembre-se, os sinais só vêm depois das mudanças. Querido, eu quero descer aqui um pouquinho, eu quero falar sobre isso. Tem pessoa, querido, pulando de galho em galho buscando sinal. O pastor Severino da Silva Cruz vai estar na igreja fulano de tal. Eu soube que quando ele ora, querido, o teto cai. Amado, não vai para lá que você vai morrer. O teto vai cair, você não vai para lá não, querido. Amém? Mas comer não, porque tal ele ora e faz, acontece, bababá. Querido, glória a Deus pela vida dele. Aí, mas eu sei que o amado vai lá vou eu, ó, atrás do sinal. Aí chego lá, querido. Aí, ó, uau, saio de lá, ó, uau. O que aconteceu com você? Nada aconteceu com o amado. Mas ele tem que fingir. Não, uau, meu Deus, uau. Uau, o que, querido? Vai ficar rouco, tanto uau aí. Aí vem outro lá, aquela igreja lá agora, todo mundo que vai lá, todo culto tem batismo do Espírito Santo. Eu vou para lá também. Tem a igreja lá que ora e você financeiramente prospera. Eu vou para lá também. Meu amado, você está correndo atrás, presta atenção. A palavra diz que as bênçãos nos seguiriam. Se você está correndo atrás da bênção, você está na direção errada. A bênção vem atrás de mim. Você, querido, não tem que ir para onde tem o mover. O mover tem que acontecer na tua vida, querido. Começa em você. E onde você entra, querido, tem que ter o mover de Deus. Onde você entra, o Espírito Santo, querido, tem que entrar e tem que começar a lamber aquelas pessoas. Você tem que começar a acontecer um terremoto ali dentro, querido, quando você entra. Por quê? Porque o poder dos poderes habita em você, querido. Habita em você. Para de correr, querido. Para de correr atrás de sinais, de prodígios, de maravilhas. Para com isso, querido. Para com isso e começa a viver a palavra de Deus. Começa a obedecer a Deus. Começa a buscar intimidade com o Senhor. E você vai ver milagres, maravilhas e prodígios acontecer na tua vida e através da tua vida. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu falar um negócio, querido. Ninguém pode ver o Senhor e permanecer o mesmo. Não existe isso, querido. Não existe. Se a pessoa me diz que teve um encontro com o Senhor, que viu o Senhor, mas permanece com a vida da mesma maneira, na prática do pecado, continua, querido, com a mesma coisa, com o mesmo caráter, o que acontece é que você não teve encontro ainda com o Senhor. O encontro com o Senhor, ele muda as bases, ele muda a história da tua vida, ele muda tudo que está ao teu redor.
Você está conseguindo entender, igreja? Todo encontro com Deus, amado, é uma chamada para santidade. Todo encontro com Deus te chama para ser santo. Não entendi, pastor. Porque tem que, como é que aquela história é essa de ser santo? É, querido. Você sabe o que é santo? Santo significa separado. Você não faz parte mais desse mundo, mas você permanece nele. Mas você foi chamado para fazer diferença nessa geração. Por isso você é santo. Você tem que estar santificado, purificado, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Isso é o que tem que acontecer. Amém, querido? Amém. Quem contempla a glória e a santidade de Deus, amado, não brinca mais com o pecado. Pelo contrário, o que acontece, querido, é cura. O que acontece é cura. O que acontece é cura. Isaías, querido, ele contemplou a glória do amor de Deus, experimentou a graça do seu perdão. Isaías 6,6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que retirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoados os teus pecados. Vê que aqui ele se tornou santo. A iniquidade dele foi tirada. Deus perdoou os seus pecados. Um Deus, querido, perdoador, que não resiste, amado, a um coração arrependido. É isso que Deus procura. Quer ter mover na tua vida, igreja? Amém? Amém. Quer ter poder na tua vida? Amém? Amém. Quer ter milagres, prodígios e maravilhas na sua vida? Amém? Amém. Meu amado, tenha um coração contrito e quebrantado diante do Senhor. Por quê, pastor? Acompanhe comigo, Salmos 51, 17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Esse é o sacrifício que agrada a Deus. Amém. É o sacrifício, é o esforço sobrenatural de ter um coração, de ter um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito diante do Senhor. Um coração que chora com aquilo que Deus chora. Um coração que se alegra com aquilo que Deus se alegra. Você está entendendo, igreja? E quando acontece isso na vida de uma pessoa, querido, aí a transformação vem. Aí a transformação vem. Isaías 50, o versículo 4: o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça com os eruditos. Sabe que tem uma outra versão que eu gosto mais. Tem uma outra versão que diz: desperta-me o ouvido para que eu ouça com ouvidos de discípulo. Essa versão eu gosto mais. Mas presta atenção, querido, porque quando a cura, a tua boca quando abre para falar algo, você fala das coisas de Deus. Você fala, o que sai da tua boca é como louvor e adoração ao Senhor, porque o que sai da tua boca agrada o coração de Deus. Você vai dar um conselho para uma pessoa, é um conselho para levantar aquela vida, para dar um direcionamento na direção de Deus. Você está entendendo, igreja? Quando você abre a tua boca, você abre para falar aquilo que Jesus falaria no teu lugar. Você está entendendo, igreja? Amém? E aí, querido, o que acontece é que as acusações começam a sair. E aí começa, no lugar das acusações, começa a entrar as exortações em amor. Isaías conhecia o pecado do povo, mas agora, em vez de simplesmente acusar, Isaías agora, sabendo que ele também é um pecador, e que o que ele vive é pela graça e misericórdia de Deus, o que acontece, querido, é que ele começa a exortar. Você sabe o que é exortar, querido? Exortar é você levantar uma pessoa. A palavra exortação vem da plantação de uva. Não sei se você sabe, a uva ela nasce rasteira. Você sabia disso? E com o tempo você exorta a parreira de uva, você levanta. Então olha o que a exortação faz.
para que você, quando tenha no coração de exortar um amado ou uma amada, você tem que ter em mente, querido, a exortação ela vem para levantar aquela pessoa, ela vem para dar suporte e ela vem para dar direcionamento. Você está entendendo, querido? E presta atenção, não existe exortação, querido, sem uma base bíblica. Sem uma base da palavra. Senão é acusação. Senão é acusação. Então, querido, a exortação ela levanta, ela dá um apoio. E o apoio você vem com a palavra de Deus dizendo o que acontece. E você vem com direcionamento. Você dá um apoio inclusive pessoal. Fala, amado, você não está sozinho, eu estou junto com você, eu vou te ajudar, você vai sair dessa, querido. Vamos juntos. Você está entendendo, igreja? Amém, queridos? E aí, querido, o que acontece? É outra coisa. Eu começo a receber ouvidos de discípulo. Aí começa Sabe o que é ouvido de discípulo, querido? Olha o que diz Isaías 50, versículo 5. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde e não me retraí. Às vezes a pessoa chega para você e fala assim, meu amado ou minha amada, a palavra de Deus diz. Aí você fala assim, não interessa, porque o meu pastor lá falou. Não, amado, seu pastor agora manda que Deus é isso. O pastor não é mais grande que Deus. Presta atenção, igreja. Presta atenção, porque nesses mínimos detalhes a gente vai vendo onde é que a gente coloca Deus na nossa vida. Deus me colocou aqui pela graça e misericórdia dele para caminhar junto com vocês, cobrir a vida de vocês, ajudar vocês. E estou aqui para que vocês também me ajudem, para que a gente cresça junto. Você está entendendo, meu irmão? Mas presta bem atenção. Eu não posso tomar o lugar de Deus na sua vida. Deus é Deus. Eu sou simplesmente um vaso usado na mão dele, mais nada. Eu sou uma ferramenta. Quando você vai consertar um carro, você vai apertar um parafuso, você pega a ferramenta e você aperta. Aí você fala assim, rapaz, que ferramenta tremenda, olha. Rapaz, essa ferramenta, hein? Olha. Você agradece a pessoa, não foi? Sim. Você quando paga, você paga a ferramenta ou paga a pessoa? Que coisa, né? Querido, ninguém pode tomar o lugar de Deus na sua vida. Deus tem que vir em primeiro plano. Você tem que amar a Deus sobre tudo e sobre todos na sua vida. Você está entendendo, igreja? Amém, queridos? Então, amado, presta atenção. Receber ouvidos de discípulo é aquele que não é rebelde. É aquele que faz o que diz na palavra. Que diz assim, olha, Deus falou uma vez e eu escutei duas. Você está entendendo, querido? É Deus fala e eu obedeço. Não tem essa história de Deus fala e eu vou pensar, e eu vou orar, e não, veja bem, não, mas é por causa daquela época. Não, mas olha, não concordo muito. O meu amado Deus não te chamou para isso. Deus não te chamou para isso. O abecedário do cristão tem 4 letras. Você sabia disso? Quer aprender elas? O, B, D, C. Acabou. É obedecer e acabou, querido. Amém, igreja? Amém. E quando, amado, eu começo a ter ouvidos de discípulo, e aí vem uma coisa que muitas vezes eu não aceito, que muitas vezes eu fico em dúvida, que é aceitar o chamado que Deus tem para mim. Deus tem um chamado para a tua vida, querido. Olha o que diz Isaías 6:8. Depois disso, ouvi o Senhor, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Tem pessoas aqui, amado, que tem unções específicas. Tem pessoas aqui que receberam um chamado de Deus específico. Mas presta atenção que esse chamado de Deus não pode atrapalhar o resto. E nem o resto atrapalhar o chamado de Deus. Às vezes eu penso, Deus me chamou para ser pastor, portanto eu não posso ser evangelista. Quem te disse isso? Então você não vai falar de Cristo mais para ninguém, é isso?
Você está fugindo de uma ordem do Senhor. E de fazer discípulos de todas as nações. Pronto. Eu tenho que continuar. Sou líder. Aí o meu já encheu. Aí meu GE está O meu estudo bíblico está cheio. Não preciso mais conquistar ninguém. Aí eu não prego mais para ninguém. Aí já não acredito mais para nada. Você vai virar, querido, um mar morto. Você tem que abrir a tua boca e conquistar a vida, querido. O ser humano, ele é egoísta, sabe? Ele quer pregar para quem está dentro da igreja. Quer predicar para quem está dentro da igreja. O irmãozinho chegou na igreja. Aí vê que o irmãozinho começa a caminhar bem, eu quero colar no O irmãozinho. irmãozinho está Ó, bem hoje, eu vejo. colo eu no irmãozinho. Vamos lá, irmãozinho. Cerca do Vamos. Meu amado, vai para fora, começa a pregar o evangelho do reino. Aí peça ela predicar Começa a ver as vidas que estão perdidas. as vidas que estão aí. Jesus falou: vim buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Você está entendendo, meu amado? Amém. É óbvio, querido, que dentro aqui do nosso ministério, você vai ter um discipulador, uma discipuladora, você vai discipular outros, não é verdade? E Deus assim vai fazendo para que possa ter uma caminhada, não é isso? De companheirismo, uma caminhada 2 a 2, não é verdade? Onde você não caminhe sozinho, onde tem alguém mais próximo de você, junto com você, caminhando junto contigo. Amém, queridos? E você vai pregar para esses. Se você tiver que exortar, exorte. Ame os irmãos, faça isso dentro do corpo. Mas não é só aqui, querido, Não é só aqui. é fora. Ah, mas eu pensei que isso é só para pastor. Pronto, no início do culto eu falei que você é chamado para ser pastor. Eu disse que tu eras filho, Você é chamado para pregar as nações. me chamando para predicar as nações. Pregue, querido. Sabe quando é que a palavra diz que eu tenho que pregar? Quer aprender? A tempo e a fora de tempo. Não entendi, pastor. É todo tempo. Não tem tempo para pregar a palavra. Pregue em todo tempo, querido. Aonde Deus te colocar, ali Deus te colocou, porque Deus tem um propósito para você abrir a tua boca, falar do reino dos céus e para você resplandecer a glória de Deus naquele local. Amém, queridos? Olha só, amado, para poder viver uma vida ilimitada em Cristo, Está vivendo na vida ilimitada. só é possível quando eu digo o que o salmista diz no Salmo 51, versículo 2. Salmo 51. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Eu quero ver o Senhor. Amém. Vou pedir para a igreja repetir isso aqui. Repita assim comigo, igreja. Repita. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado. Eu quero ver o Senhor. Repita isso. Eu quero ver o Senhor. Com fé. Repita isso. Eu quero ver o Senhor. Amado, uma coisa que me impacta tremenda é que quando eu vejo o Senhor, é algo tremendo, sabia? Jesus, no livro de Mateus, no capítulo 5, começa falando do Sermão do Monte. E ele vem falando das bem-aventuranças. E o interessante, querido, é quando chega no versículo 8. Sabe o que Jesus fala? Você tem ideia, querido? Jesus fala assim, ó: feliz as pessoas que têm um coração puro. As pessoas que têm coração. Feliz as pessoas que buscam santidade, que são santas, que são lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, que se arrependem, que têm um coração contrito e quebrantado. Por quê, pastor? Porque esse versículo Jesus não para aí. Jesus fala assim: se vocês forem assim, se vocês forem puros, vocês vão ver Deus. Se vocês tiverem um coração puro, vocês vão ver a Deus. Eu vou pedir para que a igreja fique de pé, por favor.